vez aqui é o professor Clonou com mais uma aula sobre logaritmo e hoje vamos tratar especificamente da função do tipo logaritmo, que é uma lei, na verdade, distribuída, né? Como uma lei polinomial do segundo grau, assim por diante. Hoje vamos tratar exatamente sobre a função do tipo exponencial. Então, vamos lá nossa aula. Quando falamos em função, na verdade é o seguinte, pessoal, nós estamos imaginando uma lei, tá? Nesse momento, nós vamos identificar, né, o estudo de uma lei. Mas a função, a gente sabe, vou escrever aqui do lado, né? A gente sabe que uma função, na verdade, é o seguinte: é uma lei que tem domínio real, não é isso? E contradomínio real. Esse conjunto aqui dessas três coisas, né, em que para cada elemento x do domínio você associa um elemento f de x do contradomínio, isto aqui, olha, representa o que? Uma função. E dentro dessas que nós temos, nós podemos analisar um tipo bem especial de função, né, que é exatamente a função do tipo logarítmico, né, que é esse que nós vamos estudar hoje. Tudo bem? Bom, mas antes de começar, é bom entender bem a definição do que é essa função logarítmica. Eu coloquei aqui o seguinte: definição. Dado o número real A, está aqui o número real A, nós sabemos que esse número real A ele tem que ser maior que o z diferente de 1. Nós chamamos de função logarítmica, veja, nós vamos denominar de função logarítmica nessa lei, de base a função f de r asterístico mais em r, que associa a cada x o número log de x na base a. Então, aqui, simbolicamente, nós estamos escrevendo isso. Ó. F de R, ó, de acordo com o que eu escrevi aqui em cima, R asterístico mais em R. Veja aqui o que significa isso, que para cada x daqui eu associo o que? Log de x. Esse aqui é a minha lei. É em cima desta lei que eu vou estudar. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: quando nós trabalhamos com as leis, isso é fundamental, né? Que você entenda as características dessa lei. O que significa, o que representa esta lei. Tudo bem? Muito bem. Então vamos a alguns exemplos. Aqui eu tenho exemplo de funções logarítmicas, nós vamos denominá-las de função logarítmica, não é isso? F de x igual a log de x na base 2. Veja, né? Só lembrando aqui rapidamente, o x é o nosso logaritmano, o 2 é a base. Na letra B eu tenho g de x igual a x na base meio, certo? Na letra C nós temos h de x igual a log de x. Há uma coisa muito legal aqui, observe que não aparece uma base aqui. E se você fizer e no nosso vídeo anterior, não é isso? Você vai identificar que neste caso aqui, a base é 10, ou seja, um logaritmo decimal. E na letra D nós temos P de x igual a ln de x, olha só, log natural de x. Né? Isso quer dizer que esse logaritmo, a base dele é o número E. Até vou escrever aqui só para relembrar, não é isso? Aqui só para você ter ideia, aqui na verdade é o seguinte, eu estou escrevendo que isto aqui é log, mesma coisa, log de x na base E. Esse E, ele tem um valor aproximado, 2,71. Aqui. Tudo bem? Agora que a gente já conhece o que é essa lei do logaritmo, que representa a função, vamos identificar algumas propriedades. É sempre importante você lembrar que as propriedades ela definem como funciona a lei, tá bom? Bem, primeira, se o A for maior que 0 diferente de 1, então as funções f, né, f, observe que aqui ó, eu não estou colocando f de x, é importante isso, as funções f de r asterístico mais em r, definida por f de x igual a log de x na base a, e g de r em r asterístico mais, definida por g de x a elevado a x, são inversas uma da outra. Olha que coisa interessante. É que a função logarítmica ela é inversa da função exponencial. Essa é uma propriedade fantástica. Né? E inclusive eu até mostro no começo do nosso vídeo, no meu gráfico, nesse, que os gráficos representam que elas são divididas por um eixo, né, de simetria entre os dois gráficos. Tá? Então já identificamos a primeira propriedade, que o logaritmo, na verdade, é a função inversa de quem? Da exponencial. Segunda, a função logarítmica f de x
igual a log de x na base zero, é crescente ou decrescente. Olha essa coisa legal. Como é que eu identifico isso? Ela vai ser crescente quando a base A for maior que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Tá? Então, duas propriedades fundamentais. Primeiro, é que o logaritmo de x na base A tem como inversa a função definida por a elevado a x. Segundo, a função logaritmo ela é crescente ou ela é decrescente. Quando é que ela vai ser crescente? Quando a aqui for maior que 1. Decrescente quando estiver entre 0 e 1. Show? Vamos a algumas observações. Primeiro, quando a base é maior que 1, a relação de desigualdade existente entre os logaritmos de dois números positivos tem o mesmo sentido que a relação entre esses números, ou seja, prevalece o sentido da desigualdade. Exemplo, 4 é maior que 2, não é isso? Então, se eu aplicar o log no 4, aonde a base for 2, ou seja, maior que 1, esse sinal prevalece. Então, log de 4 na base, log do número 4 na base 2 é maior que o log de 2 na base 2. O sinal prevalece. Por exemplo, aqui, ó, 15 é maior que 4. Então, eu vou colocar log de 15 na base 3 é maior que log do número 4 na base 3. Veja que o logaritmo que eu apliquei aí tem base 3, é maior que 1, então prevalece o sinal. Vamos ver agora um outro caso. Raiz quadrada de 5 é menor que 7. Eu vou aplicar o log decimal aqui, ó. Observe que o log decimal é 10, não é isso? Então, log de raiz quadrada de 5 é menor que log de 7 na base 10. Prevalece o sinal. Mas vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Eu peguei outro caso, 0,42 menor que 6,3. Tá? Aplico o log de 7, 0,47 menor que log de 6,3 na base 7. Esse outro caso, o log neperiano, isso maior, log neperiano de 4 maior que log neperiano de 0,3. Isso quer dizer o seguinte, se eu tiver um número qualquer, tá, eu verifico. Por exemplo, eu posso muito bem fazer, essa é a parte bonita do logaritmo, eu posso fazer o manuseio usando as propriedades do logaritmo, né, aplicando o logaritmo, na verdade, de forma que eu posso prevalecer a mesma desigualdade, desde que, ao aplicar a base, essa base tem que ser maior que 1. O segundo caso é o seguinte, quando a base é positiva e menor que 1, ou seja, está entre 0 e 1. Né? Então, nesse caso, eu vou escrever bem aqui, só para lembrar vocês, ó, eu tenho 0, olha só, menor que a base, que é menor que 1. Tá aí, ó. Então, neste caso, o que ocorre? O sinal não se mantém, ele se inverte. Então, por exemplo, aqui, ó, 8 maior que 2. Verdade. Isso, é verdadeiro isso. Então, eu aplico o log de meio, a base é meio, e está entre 0 e 1. Então, esse sinal aqui, ok, 8 maior que 2, quando eu aplico o logaritmo que está, onde a base está entre 0 e 1, e o sinal se inverte para ser menor. Então, log de 8 na base meio é menor que log de 2 na base meio. Olha só, 12 é maior que 5. Aplico a base 1/3. O sinal se inverte. Ó, né? Raiz de 3. Ó, raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Né? É menor que 7. Verdadeiro. Quando aplico 0,1, observe, se era menor, o sinal passa a ser maior. Né? 0,3 menor que 2,4. Quando aplico o log, onde a base está entre 0 e 1, o sinal se inverte. Ó, maior que log 0,2, log de 2,4 na base 0,2. Então, são duas observações extremamente importantes. Né? Outro, se a base é maior que 1, então o logaritmo positivo menor que 1 tem logaritmo negativo. Tá? E os números maiores que 1 têm logaritmos positivos. Então, veja, o que acontece, por exemplo, eu tenho aqui, se a base é maior que 1, então os números positivos menores que 1 têm base o quê? Negativa. Então, por exemplo, olhe para aqui, para cá. Ó. Veja, a base é maior que 1, 2. E o logaritmano, 0,25. É menor que 1. Então, o resultado desse log aqui ó, vai ser menor que 0, vai ser um número negativo. Né? Aqui, por exemplo, log de 0,02 menor que 0, porque a base é maior que 1, é 10. A base 2 aqui, 32. Aqui. Agora, tem uma coisa interessante, olha essa coisa legal. Aqui eu tenho log, ó, o número maior que 1, a base é maior que 1, 2, é isso? Ó. E o logaritmano não está entre 0 e 1. É 32, é maior, né? Então vai ser o quê? Positivo.
Mesma coisa para o quarto exemplo. Tá? 4. Se a base é positiva e menor que 1, então os logaritmos positivos menores que 1 têm logaritmos positivos e os números maiores que 1 têm logaritmo negativo. Então, por exemplo, aqui, ó, log de 0,5 na base 0,5 maior que 0. Log de 0,03 na base 0,1 maior que 0. Beleza. Log de 4 na base 0,5 menor que 0. Tá? E log de raiz de 3, 0,2 menor que 0. Tudo bem? Então veja que são algumas observações importantes na hora que você vai resolver ou então utilizar os conceitos e as propriedades do logaritmo. Sempre lembrando o seguinte, o logaritmo ele tem aplicações importantes, né, na hora de resolvermos problemas, né, principalmente na área de engenharia, que usa muitas propriedades de logaritmo e muito essas funções logaritmo para resolver problemas. Né. Mas eu falei a você o seguinte, que a função ela tem aquelas características. Quais são as características? Imagem. Então, a função definida pelo logaritmo de x na base A também tem a sua constituição da imagem. Veja aqui o seguinte, se 0 é menor que A, diferente de 1, que é a base, né? Então a função f de R mais, de R asterístico mais, em R definido por f de x igual a log de x na base A, admite a função inversa de g de R em R asterístico mais, definida por f de x igual a x. Logo, f é bijetora e, portanto, a imagem de f é, está aqui, todos os reais. Né? Então, veja o seguinte, ó, neste caso, olha o que acontece. Eu estou representando aqui para vocês um gráfico. Um gráfico. Este gráfico, tá, que está aqui, ele tem o eixo x e tem o eixo y. Tá? Neste caso, o que acontece? A imagem desta função vai ser todos esses valores que estão aqui, ó, incluindo a parte de baixo. Ó. Então, a imagem ela está nesse eixo aqui, ó, no eixo y. É todo esse eixo aqui. Ó. Isto é a imagem. Tá? Todos os reais. Tá? Então, para o logaritmo, a imagem é todos os reais. Tudo bem? E aí a gente comentou um pouco do gráfico. O que é um gráfico? O gráfico é a representação, veja, a ideia é a representação do que descreve aquele gráfico, ou seja, o comportamento do gráfico. Então, ele é o desenho do gráfico. Uma coisa extremamente legal e importante a ser observada. Imagem não é a mesma coisa que gráfico. Tá? Imagem está no eixo Y. O gráfico é o desenho que descreve o comportamento daquela lei. Né? Então, eu posso dizer o seguinte, com relação ao gráfico cartesiano da função definida por f de x igual a log de x na base A maior que 0 diferente de 1, podemos dizer o seguinte, primeiro, está todo à direita do eixo y, quando x for maior que 0. Corta o eixo x no ponto de abscissa 1. Lembrando que a abscissa é o eixo 2x, não é isso? Que é o log de 1 na base A igual a 0. Se A for maior que 1, é de uma função que é crescente. Se tiver entre 0 e 1, a função é decrescente. E é simétrica em relação à reta y igual a x. Olha que eu falei para vocês, né, que eu coloquei nisso. Existe uma reta, que ela é simétrica, né, é reta de simetria. Está aqui, ó. Então, veja, essa reta preta aqui, ó, que está bem aqui, ó, ela é exatamente o gráfico da função definida por g de x igual a elevado a x, ou seja, a função exponencial. E essa outra reta, esse gráfico azul aqui, esse desenho aqui, ó, é o gráfico de quem? Da função logarítmica, definida por f de x igual a log de x na base A. Observe que as duas apresentam as mesmas propriedades de forma inversa, por isso que uma é inversa da outra. Tudo bem? Aqui, ó, o A é maior que 1. Neste outro exemplo, observe que ainda tem o eixo de simetria, não é isso? E eu tenho a função agora exponencial decrescente. Ó. E, por sua vez, eu tenho a função que é a função exponencial, que se você olhar para cá, ela também é decrescente, porque ela está entre 0 e 1. Esse é o gráfico das duas funções. Aí vamos lembrar um pouquinho como é que se constrói o gráfico, não é isso? Para que eu possa construir o gráfico, eu acabo atribuindo valores. Eu vou atribuindo valores e vou encontrando o correspondente dele. Então, por exemplo, eu quero construir o gráfico de uma função definida por f de x igual a log de x na base 2. O x é maior que 0. Aqui é a tabela.
coloco a tabela do valor de x e o valor do y, que é nada mais, nada menos que log de x na base 2. E vou atribuindo o valor para x, ó, e vou encontrando o valor do y. Né? Então, por exemplo, se o x, observe, você coloca quaisquer valores. Isso é importante, quaisquer, você escolhe. Né? Escolhi daqueles valores, por exemplo, um oitavo, um quarto, meio, 1, 2, 4 e 8. Eu estou fazendo aqui sempre na base 2. Por que na base 2? Porque facilita a minha conta. Então, por exemplo, eu pego no lugar do x, 1 oitavo. Então, eu coloco x 1 oitavo. Quanto vale x de 1 oitavo? Vou fazer aqui só para a gente ter uma ideia, rapidamente aqui. Então, aqui, por exemplo, vou calcular de 1 por 1. Log, veja, 1 oitavo. 1 oitavo é 2 a menos 3, não é isso? Na base 2. Ó. Por quê? Vou escrever aqui, ó, 1 oitavo é, na verdade, 1 sobre, desculpa, 2 a menos 3, 2 a terceira. E quando eu inverto, passa a ser 2 a menos 3. Ó. Então, isto aqui, ó, usando a propriedade de potenciação, né, potência de logaritmo, que a gente estudou, né? Eu pego esse menos 3 e passo para frente. Vai ficar menos, ó, 3 log de 2 na base 2. Mas a gente já sabe que log de 2 na base 2 é 1. Ou seja, este resultado é menos 3. Eu venho e coloco menos 3 aqui, ó. Tá bem aqui, ó. E assim eu vou fazendo para todos os valores, tá? Isso é importante, você vai atribuindo quantos valores você quiser. Depois que eu encontrei os valores correspondentes, eu venho e construo o gráfico. Para cada ponto eu vou atribuindo e vou marcando. Né? Veja, por exemplo, vou pegar aqui o número 1. Olha só, o número 1 ele corresponde com 0, bem aqui, ó. 1 com 0. O 2 está se correspondendo aqui com 1, bem aqui, ó. Tá? O 4 se corresponde com 2 aqui, ó. 4 com 2, bem aqui, ó. Tá? Veja, bem aqui, ó. Tá? E assim você liga todos os pontos. Você acabou de construir o gráfico da função que a gente define por um logaritmo de x na base 2. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos que é importantíssimo. Assinar em cada proposição de verdadeiro, ou V com verdadeiro, ou F de falso. A gente acabou de ver aquelas propriedades, não é isso? Por exemplo, log de 3 na base 2 é maior que log de 0,2 na base 2. Opa, isso é verdadeiro, né? Por quê? Porque a base é 2, é maior que 1. Então prevalece não. Aqui, log de 5 na base 3 é menor que log de 7 na base 3. Verdadeiro, prevalece não. E o log de 6 na base meio é maior que log de 3 na base meio. Opa, a base está entre 0 e 1. Então se inverte o sinal nisso. Isso aqui é falso. Vamos fazer outro exemplo? Outro exemplo diz o seguinte, ó. Se f de x igual a log de 1 sobre x na base E, lembrando que a base E tem um valor nesse logaritmo neperiano, número neperiano, calcule o valor de f de E elevado a 3. Aí eu venho aqui, ó, observe, exatamente isso. No lugar do x eu coloco E elevado a 3, ó, que é igual a log, ó, veja, a base é 1 sobre x, quem é x? E elevado a 3. Aí eu pego este 3 que está aqui e passo para o numerador. Então fica E elevado a menos 3. De novo, passo o menos 3 para frente. Ó. Fica log de E na base E. Log de E na base E vale quanto? 1. Ou seja, f de E elevado a 3 é igual a menos 3. Tá? É muito legal de fazer isso, porque você vai só substituindo, você vai subindo e fazendo as contas básicas. É claro que você precisa, em alguns momentos, lembrar algumas propriedades logaritmo. Mas aí isso está resolvido, porque você vai no nosso vídeo anterior, lá eu mostro todas as propriedades, inclusive com exemplos, né, que facilitam. Vamos a um outro exemplo aqui, que é importantíssimo. Determine o domínio da função definida por f de x igual a log de x ao quadrado menos 4 na base 3. Isto é importante. Sempre é importante lembrar o seguinte, o logaritmo ele é definido assim, ó. Você olha para a base, não é isso? A base está entre 0 e 1, não é isso? Ou a base pode ser maior que 1, não é isso? Ok? Se estiver entre 0 e 1, ela é o quê? Decrescente. Se estiver maior que 1, ela é crescente. Então, nesse caso, a base vale quanto? 3, ó. Tá aqui 3. Então, não me preocupo, porque não tem variável. Eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou pegar, então, eu vou trabalhar com esse logaritmano aqui, ó. E o logaritmano tem que ser o quê? Maior que 0.
Então perceba que aqui ó, eu tenho duas condições a ser analisada. Está entre 0 e 1 e o A maior que 1. Ok? Muito bem. Como eu tenho somente o x no logaritmano, então eu tenho que b maior que 0. A condição é x ao quadrado menos 4 maior que 0. Vamos relembrar um pouquinho. Para que eu possa resolver uma inequação, primeiro eu tenho que fazer alguns procedimentos. Eu recomendo o seguinte: primeiro procedimento, transformar a inequação em equação. Ok, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Claro que aqui tem uma equação do segundo grau, então eu posso usar qualquer método. Eu usei aqui, neste caso particular, o método da fatoração. Então, eu tenho x ao quadrado menos 4, quer dizer, diferença de 2 quadrados. É a mesma coisa que x mais 2 vezes x menos 2 igual a 0. Aí o produto deles é 0 nesse. Então, um deles tem que ser 0, um ou outro. Então, significa que eu encontrei x é igual a menos 2 ou x igual a 2. Aí eu faço o quê? Depois que eu resolvi esta etapa, eu vou para a segunda etapa, que é desenhar um gráfico aqui, ó, a representação dos sinais. Coloco o valor no gráfico menos 2 e 2 e olho para a equação, tá, que é f de x igual a x ao quadrado, né, que vem de uma função do polinomial do segundo grau, e percebo que o a aqui ó, é positivo, ou seja, o coeficiente x ao quadrado é 1, é positivo, então a parábola está voltada para cima. Tá? Muito bem, é maior, né? Isso não tem igual, coloco uma bolinha aberta aqui, ó. Positivo, positivo. Aí eu venho para cá para a inequação, ó. Depois que eu desenho, eu venho para a inequação e olho que é maior que 0. Se é maior que 0, o sinal é positivo, eu venho e marco onde tem positivo aqui, ó. Pronto. Isso quer dizer que aonde está marcado eu coloco o x, eu coloquei o x e o x. Lembra, sempre o sinal aberto para a direita, entre a variável e o número. Então, x menor que menos 2 ou 2 menor que x. Faço o que? Copio isto aqui embaixo. Então, o domínio da função é todo x que pertence a retal, que x é menor que menos 2 ou x maior que 2. Pronto. Isto é o domínio. Então, o domínio, na verdade, é o seguinte: é você dizer quais são os x que você pode atribuir nesta lei. Tá? E o x que você pode atribuir está aqui, ó. X menor que menos 2 ou x maior que 2. Tudo bem? Vamos ao segundo caso. No quarto exemplo aqui do exercício, eu tenho determine o domínio da função. De novo, observe que agora eu tenho dois casos. O primeiro é o seguinte: x ao quadrado menos 5x mais 2. Não é isso? Vou considerar que o a é maior que 0, diferente de 1. Não é isso? Está aqui, ó. Então 0 menor que x mais 1, diferente de 1. Então menos 1 menor que x, diferente de 0. Perfeito, está aqui o gráfico. Ó. E o segundo, 2x ao quadrado menos 5x mais 2, ó, que é o b, tem que ser maior que 0. Está aqui, ó. E vou resolver o quê? Esse conjunto aqui, ó. Isso quer dizer que o x que eu tenho que encontrar tem que satisfazer essas duas condições aqui, ó. Uma e outra. Né? A primeira eu já resolvi de forma imediata. Depois vou resolver a segunda. Para que eu resolva essa segunda, 2x ao quadrado menos 5x mais 2 maior que 0, lembra, eu faço o quê? Transformo em equação. Primeiro passo. Transformando a equação, aplico a fórmula de Bhaskara, faço as continhas direitinho, né, tudo. A gente espera sempre não errar, muito cuidado com essas contas, né? Enquanto que o x1 é 2, o x2 é meio. E vem e desenha aqui, ó, meio e 2. Outra coisa importante, você posiciona os números, né, de forma que obedeça a ordem. Por exemplo, 2 é maior que meio, então está mais para a direita. Né? De novo, maior que 0. Se é maior que 0, eu estou buscando o quê? Aqui, ó, nesse caso, aqui eu estou buscando o sinal. Se você olhar bem, o sinal é positivo. Aonde está o sinal positivo? Aí eu venho aqui e marco o sinal positivo. Tá? Só que aqui não é a solução ainda, né? Isso é apenas o desenvolvimento da inequação. A solução será o que? A interseção das duas respostas. Aí eu venho para cá, ó, e coloco o primeiro gráfico daquele que eu fiz aqui, ó, em cima. O segundo gráfico, ele tem da parábola. E faço a interseção dele. A interseção dele é o domínio. Se você olhar a interseção, vai ser esses dois pedaços que estão aqui, ó. Esse aqui, ó, os dois intervalos que estão nos dois em cima, e esse pedaço aqui, ó, que também está nos dois. Então, aí eu marco aqui, ó, tá? E escrevo menos 1 menor que x menor que meio, ou x maior que 2. E o x não pode ser quanto? 0, tá aqui, ó. Tirei o 0 também. Tá? Então aqui, pessoal, eu defini o domínio da função logarítmica. Percebo que realmente é muito simples, muito fácil de fazer. Né? Eu recomendo que você reveja, né? Faça uma revisão, repasse esse vídeo novamente, tá?
para que você entenda bem. É um negócio muito legal de entender porque a função definida por essa lei logaritmo, ela descreve o comportamento, lembra-se, dos elementos que estão em, eu diria para você assim, em passos, né? Por exemplo, de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10 e assim por diante, né? Então, esta eu diria para vocês que é a parte básica do entendimento do que é a função logarítmica. Tá? Bom, quero agradecer a você que assistiu o vídeo até agora, né? E outra coisa, dê um like no vídeo, divulgue, compartilhe com um colega para que a gente possa atender o máximo de gente possível que tenha dificuldade de entender o que é o logaritmo nesse assunto tão importante para a gente, tá bom, pessoal? Bom, fico por aqui, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Tchau!